Saudações, graça, misericórdia e paz vos seja multiplicada da parte de Deus, o nosso eterno Pai, e de Jesus Cristo, Senhor e Salvador daqueles que creem no seu nome. O nosso estudo de hoje, o tema é a santificação, que está em Romanos 6, do 19 ao 23, que diz: Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ponto mais alto da experiência cristã é a santificação. Pois Deus, Ele é santo. Deus é santo. Em Isaías 6, de 1 a 3 diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Perdão. Na santificação, o Espírito age em conjunto e harmonia com o cristão, de modo a atingir o mais alto nível de vida e serviço no reino de Deus. Romanos 12, do 3 ao 8, fala sobre os dons. E 1 Coríntios também 12, do 1 ao 11, diz assim: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, anátema Jesus,
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conseguida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Se continuarmos lendo este capítulo 12 de 1 Coríntios até o 31, nós veremos outros dons do Espírito Santo. Então aí esse texto confirma que o Espírito Santo age em conjunto e harmonia com o cristão para alcançar um serviço proveitoso para o reino de Deus. Santificar significa separar. A significação moral tem ficado em segundo lugar, porém deveria ser a primeira. Santificar é separar uma coisa do uso comum e consagrá-la unicamente ao serviço de Deus, que deu à palavra a santificação moral e espiritual. Em Mateus, capítulo 5, versículo 38, diz: Porquanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o padrão para a vida do cristão é a santificação, é ser santo. Os sacerdotes no Velho Testamento eram chamados santos, mas a maioria tinha vidas imorais. Um exemplo são os filhos de Levi, de Eli, que está em 1 Samuel 2, versículo do 22 ao 36. E também os filhos do próprio Samuel, que foi um dos maiores juízes de Israel, que praticou a vontade de Deus e agradou a Deus e ao povo, mas os seus filhos não seguiram o mesmo caminho. Como juízes, nós vemos em 1 Samuel 8, de 1 a 3, o seguinte: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Bersebas. Porém seus filhos
não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aí aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Parecem muitos juízes de hoje em dia que aceitam suborno para alterar a sentença, para praticar injustiça e tirar aquilo que é direito. A diferença entre o povo de Israel e os povos pagãos era que eles conheciam ao Deus único e verdadeiro. O povo de Israel conhecia o Deus único e verdadeiro, porque Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles já conheciam. Os mandamentos de Deus foi dado por Moisés, mas já conheciam muita coisa sobre Deus. Eles conheciam sobre o Deus único e o Deus verdadeiro. Basicamente, para os israelitas, somente aqueles que eram limpos, física e moralmente, poderia ser utilizado no serviço do Senhor. Por isso, eles tinham os objetos da tenda, do tabernáculo e do templo sempre limpos, sempre brilhando. E eles também, eles não comiam sem lavar a mão, os pés, eles não praticavam nada que fosse imundo. Porém, Jesus Cristo vem dizer que eles eram sepulcros caiados, que eram por fora pintados de branco, muito bonito, mas por dentro estavam cheios de coisa podre. Sim, os sacerdotes desde Arão até os tempos em que eles foram levados como escravos e também quando serviam a Roma no Novo Testamento, eles eram corruptos, eles exploravam o povo, eles viviam uma vida completamente fora da vontade de Deus. Mataram Jesus Cristo por inveja, porque Jesus estava atraindo as multidões atrás de si, porque Jesus pregava a verdade e vivia a verdade. E Jesus não explorava o povo. Jesus curava, Jesus alimentava. Jesus mostrou verdadeiramente o significado da palavra santo aos falsos sacerdotes de Israel e a todo o povo. Então, o padrão que Deus quer para cada um de nós, cristãos, é a santidade, é que sejamos santos, como Deus é santo. Nós devemos ser separados. Hoje em dia se ouve muito, não tem nada a ver, isso é coisa do passado, foi do tempo do Velho Testamento, agora nós vivemos sob a graça, isso não é mais pecado, não. Deus não mudou, Deus é imutável, Deus era, Deus é e Deus sempre será o mesmo. Então, o que era pecado
no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no tempo dos profetas, dos juízes, no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, continua sendo pecado hoje. Deus não mudou. Deus não pode mudar. Como já dissemos, Deus é imutável e devemos viver a Bíblia, a palavra de Deus, do Gênesis a Apocalipse, todas as páginas, todos os capítulos, todos os versículos, como eles verdadeiramente são, como foram explicados por Jesus Cristo. Os sacerdotes que eram para ser homens santos, eles torciam a lei, eles não conseguiam entender e viver a lei de Deus. E Jesus Cristo veio e ensinou a lei de Deus como ela realmente é. Então devemos ser santos, porque é este o padrão que Deus quer para cada um de nós, seus servos. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos, Pai, porque tu és santo. E tu, Pai, nos concede o Espírito Santo para nos dirigir e nos guiar no caminho da santidade, para nos separarmos de coisas imundas, Pai, de praticarmos coisas que desagradam a Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Ajuda-nos a cada dia, através do Teu Espírito, a nos santificarmos a cada vez mais. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Ainda temos algumas coisas para falar sobre a santificação. Então, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja